Geralmente a gente fala que a palavra de Deus tem que trazer impacto, a nossa vida tem que trazer impacto. Esse trabalho que eu faço, ele tem um certo impacto. Ele entra na alma das crianças. Os pais são muito desconfiados. Uma vez eu inventei de levar uma Bíblia. Olha, eu vou contar a história desse livro aqui. Nossa, 3 famílias já foram embora imediatamente. A gente já foi interditado, né? O segurança disse, ó, vocês não podem. Eu passei 3 meses interditado sem poder. E aí agora eu conheço o administrador do parque, o diretor do parque, eles frequentam lá, né? E eu digo abertamente, eu escrevi um projeto dizendo, eu vou contar histórias da Bíblia. E ele falou, amém, pode ir, fica à vontade. Então o campo está aberto. Basta tão somente a gente querer saber que tipo de impacto aqui a gente quer gerar. E para ter um impacto sadio, de acordo com o que a palavra diz, eu preciso também saber de qual espírito nós somos. E é sobre isso que eu quero meditar hoje à noite. De qual espírito nós somos? Espírito de Deus ou espírito desse mundo? De Deus. E quando eu pergunto qual espírito que nós somos, é este espírito que nós somos é que vai definir o impacto da nossa vida, na vida dos pequeninos, na vida dos adultos. Todos nós queremos que as pessoas se convertam. Mas eu preciso medir a que ponto eu sou do Espírito de Deus. A que ponto eu pertenço a Ele. Então eu quero ler uma história com vocês e nós vamos meditar sobre isso. É Lucas 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, versículos 51 a 56, o texto fala assim, de que espírito nós somos? Quando a gente quer que uma pessoa goste das coisas de Deus, que uma pessoa lide com as coisas de Deus, pense nas coisas de Deus, ela só vai fazer isso se ela sentir que Deus está em você. Ninguém que fala de Deus pode ter outro espírito a não ser o do próprio Deus. Todo ser humano é sensível ao espírito que toca um outro ser humano. Jesus ele está aqui. O contexto é muito rico no capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas é uma mudança de ritmo no ministério de Jesus. É uma mudança de ritmo. Aonde ele pergunta para os seus discípulos para iniciar: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí um dos apóstolos disse: olha, estão falando que o Senhor é um dos profetas do Velho Testamento. Estão falando que o Senhor é até a encarnação, que o Senhor é Elias. E por causa de Herodes, o que ele fez, acredita-se até que o Senhor é João Batista. E aí Jesus administrou aquelas informações e perguntou: mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra em nome dos 12, ele encheu o peito e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse: fica quieto, não fale isso para ninguém. Não quero que ninguém saiba da boca de vocês. Deixe as pessoas terem as suas próprias impressões. Deixe as pessoas conviverem comigo e perceberem o Espírito que está em mim. Assim como vocês perceberam, outros também vão perceber. E uma coisa importante: o Filho do Homem vai para Jerusalém, e lá vai ser julgado, vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E aí os apóstolos começaram a ficar meio aflitos. E ele disse mais: carreguem a cruz. Se alguém quer vir após mim, verso 23 do capítulo 9, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então descobrir que ele era o Cristo era o mesmo que descobrir qual era o Espírito que estava nele. E qual era o Espírito que deveria estar nos seus discípulos. Descobrir que Jesus é Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, implica também ter um contato com o Espírito que dominava a vida dele. E se alguém quer segui-lo, tem que ter o mesmo Espírito. Então, se decorre aqui alguns eventos, e agora ele está disposto a ir ao encontro do seu destino, que vai acontecer em Jerusalém. Então ele sai e ele vai para Jerusalém, mas não é uma viagem de linha reta, é uma viagem de muitas idas a Jerusalém e retornos, porque ele estava indo, na verdade, em direção ao seu destino. Então, amados, numa dessas viagens, ou pelo menos na primeira aqui, com essa determinação de ir para Jerusalém para cumprir
o projeto, né, de morrer pelos homens, eles passam por uma aldeia e lá as pessoas percebem tanta gente com Jesus e sempre pensem, onde estava Jesus estava a controvérsia. Onde estivesse Jesus tinha ali muita controvérsia, ou seja, as pessoas tinham as impressões sobre Cristo. Ah, ele é Elias, ah, ele é João Batista, ah, ele é um dos profetas. E invariavelmente quem dizia isso era quem estava longe de Cristo. Então, amados, aconteceu uma coisa curiosa. Não receberam Jesus na aldeia, porque era muita gente com esse tal de Jesus e muita gente falando desse tal de Jesus. E a primeira coisa que deu no coração daquele dono da pousada foi: não, eu não quero ele aqui. Não quero ele aqui. E as pessoas de comum acordo disseram: nós não queremos ele aqui. E aí vem uma palavrinha, né, de dois apóstolos, dois irmãos, os irmãos Boanerges, né, esse é o apelido deles, os filhos do trovão. O senhor quer que a gente faça como Elias? A gente peça fogo do céu para fazer um churrasco desses infiéis? O senhor quer que a gente mande matar esse povo? E eles disseram isso com zelo. Disseram isso num espírito estranho. Não é estranho ser discípulo de Cristo e mostrar um espírito de vingança? Não é estranho? Não é estranho ser um discípulo de Cristo, de quem se espera o mesmo espírito do Messias, o mesmo espírito de Cristo, e ter um espírito de ira, de raiva, de descontentamento, de revanchismo, de cisânia, de briga? Não é estranho isso? Quando falaram que era discípulo de Cristo, Pedro, aliás, Tiago e João é um grande amigo de Cristo. O que se esperava desse amigo que recostava e iria recostar a sua cabeça no peito de Cristo? Esperava-se desse amigo íntimo de Cristo o quê? O mesmo Espírito de Cristo. Quando se vai evangelizar pessoas, falar de Cristo, o que as pessoas estão esperando? Elas querem ver o Cristo. Elas querem ver Jesus, o Espírito de Jesus. Quando a gente fala que nós somos cristãos, o que as pessoas esperam? Esperam ver o Espírito que rege a vida do cristão. Mas vejam, Jesus repreende esses dois dizendo, né? Alguém trouxe uma fala aí e disse: vocês não sabem que o Espírito atende. Vocês não sabem qual Espírito atende. Então, amados, aqui está algo que pode estar se repetindo nos dias de hoje. Falamos que somos cristãos, discípulos de Cristo, aprendizes do Mestre Jesus, mas quando as pessoas começam a olhar na lupa, qual é o Espírito que estão vendo na vida dos crentes? É o Espírito de Cristo? O Espírito que leva as pessoas a terem um contato com Deus? O Espírito que leva as pessoas a se regozijar porque alguém trouxe a boa nova? Então, amados, a gente espera demais. As pessoas esperam demais um cristão. E entre nós esperamos bastante uns dos outros. A gente espera muito. Então, talvez esteja aí o fato de pessoas não mais se converterem com abundância, como foi no passado. Talvez esteja aí o fato das pessoas, os irmãos, não evangelizarem mais, não terem mais gosto pelo evangelismo. Porque no fundo, estão perdendo o Espírito de Cristo. Então, de que espírito nós somos, afinal? Espírito de Deus, realmente? Ou espírito desse mundo? As virtudes do Espírito Santo a gente já conhece, ditas lá em Gálatas 5, 22, 23, né? Que é amor. O que se espera do cristão? Espírito de amor, né? Alegria, contentamento. O que se espera de um cristão? Alegria, contentamento. É legal conversar com um cristão carrancudo? Né? O cara vem te dar um folheto ou está com a Bíblia e ele pergunta assim, né? Alguém pergunta: você é crente? Sou. De que igreja você é? Ah, igreja cristã evangélica. Quem é o pastor lá? Ah, é o tal de Rock. Eu não sei se ele é o auxiliar do Silvio Santos do programa, mas é o tal do Rock. E aí, mas o que faz lá no culto? Que dia é o culto? Ah, 19 horas. Se quiser aparecer lá, vai. Tem um grupinho lá que se reúne, pessoal legal, vai lá. É legal conversar com alguém assim, sisudo, carrancudo. Não, irmão, alegria, prazer, sabe, satisfação, sabe, ser amigável, simpático. Por que será que nós não evangelizamos mais? Porque talvez a gente
esteja deixando aos poucos, ao longo desses últimos anos, a gente tem deixado a alegria, o amor, a paz, longanimidade. Né? Como é que a gente vai exercer longanimidade quando o irmão pisa na bola? Exercer longanimidade no trânsito. Ou seja, o que é longanimidade? É nariz longo, paciência. Né? Outra virtude do Espírito, benignidade, desejar o bem, só desejo do bem. Mas geralmente eu quero que a Dilma se lasque. A gente não quer que o país endireite, a gente quer que a Dilma se lasque. Que ela vá para o buraco, ela tem que sair. Às vezes o irmão também, né, deu tudo errado, bem feito. Né? Outra parte do Espírito que deve reger a vida do cristão é bondade. Ser bom. Benignidade leva a atos de bondade. Por que as pessoas não fazem mais bondade? Boas obras? Porque está faltando lá dentro benignidade, desejos do bem. Né? Fidelidade, lealdade. Hoje se troca de igreja como quase que se troca de roupa. Né? Outra coisa, mansidão. Tem cada irmãozinho estourado. Sabe, lá na igreja eu conheço alguns, nossa, pavio curtíssimo. Fala do Corinthians no culto, o irmão se manifesta, como essa aula aqui se manifestou. Mansidão e domínio próprio. Gosto, né? Esse negócio de querer dar uma resposta, né? Esse negócio de querer não ficar por baixo. Isso aí não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é domínio próprio e mansidão. Então, a gente já sabe disso. Quando você olha uma lista dessa e olha uma outra lista de Gálatas que vem anteriormente, eu já entro no texto, tá? Mas qual é o espírito desse mundo? Qual é o espírito desse mundo? Só por citar, tiver muita ira, muita raiva, vingança, maldade, zombaria, inveja, ciúme, discórdia, espírito de religiosidade e por aí afora, legalismo, prostituição, etc. Por que será que quando a gente olha essas duas listas, com qual a gente se identifica de primeiro? A lista da esquerda, a ira, a raiva, etc. Ela vai se aproximando da gente, vai se aproximando da gente. Olha, parece tanto comigo. Mas a outra lista a gente só constata e diz assim, puxa, seria tão bom se eu tivesse essas coisas. Eu quero desenvolver essa lista. Amados, qual é o espírito que tem regido a vida dos discípulos de Cristo hoje? A lista conhecida dos frutos do Espírito ou a lista mais conhecida ainda, que é aquela que afeta a nossa carne? Porque se for essa que afeta, que fala alto, que grita dentro de nós, talvez esteja aí uma explicação porque a nossa vida não tem mais impacto no comércio, não tem mais impacto na família, não tem mais impacto na sociedade de amigos, quando a gente fala, nas reuniões da subprefeitura, quando a gente se ergue. Ei, quem é você? Ah, eu sou o pastor. Ih, fala aí, pastor. Você é o pastor, né? Pastor, hein? Por que será, queridos, que a lista que fala mais a nossa carne é a lista que a gente se identifica imediatamente? A lista da raiva, da ira. Então, eu queria trazer 3 observações sobre esse texto, levando em consideração o contexto todo, para a gente ver a necessidade de mudar essa história, de mudar esse espírito que a gente se sente tão atraído, que é o espírito da lista que fala da minha carne. Sabe, para a gente se atrair mais pela lista de Deus, do espírito ao qual as pessoas, nós mesmos como cristãos, esperamos uns dos outros. Poxa, quem é que não espera? Que alegria! A gente às vezes entra, senta nesse banco, é uma carranca do Rio São Francisco, né, na ponta do barco, não ri, não chora, não lacrimeja, não faz nada. O negócio não sai dali. Né? Vamos lá, primeira coisa importante, o que a gente aprende desse texto? Que Jesus está ensinando esses homens, que Jesus está com esses homens treinando eles, e de repente um espírito desse aparece, um espírito de vingança, de ciúmes. E não é a primeira vez, tá? Não foi a primeira vez. Como é que pode? Como é que Jesus lida com isso? Ele está indo para Jerusalém cumprir a parte final, que é sua morte e ressurreição, mas está com esses caras aqui que não entendem o espírito a que eles devem atender. Primeira coisa importante, não é possível fazer o que agrada a Deus sem fazer ajustes na nossa vida. Não é possível fazer o que agrada a Deus sem fazer ajustes.
Não dá, irmãos. Todos nós gostaríamos muito de saber qual é a vontade de Deus na nossa vida e fazer o que lhe agrada. Mas para fazer o que agrada a Deus, eu preciso fazer ajustes. Porque eu vou representar Deus, eu vou falar em nome de Deus. Eu estarei ali amando de Deus, em nome de Deus, e a serviço de Jesus, sendo eu aquele que vai ser preenchido pelo Espírito Santo para fazer do jeito que Deus gosta. Sabe uma das coisas que a gente mais faz? O crente faz isso com muita qualidade, muita especificidade, ou seja, é muito metódico nisso. Ele projeta um negócio, ele faz um planejamento, vê a sua agenda, marca datas, etc. e diz: Senhor, abençoa aí, vai. Abençoa o meu plano, abençoa, eu quero muito que o Senhor abençoe. Abençoa a nossa campanha, abençoa, Senhor Deus, abençoa esse plano. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, é a agenda de Deus, não é a nossa agenda, não é a agenda do ministério, não é a agenda da minha vida, é a agenda de Deus. E começa por aí o primeiro ajuste. Começa pela agenda da gente. Estaríamos nós disponíveis? Toda a nossa agenda está disponível para Deus? Apesar de ter comprometimentos e compromissos na minha agenda, Deus é quem rege a minha agenda. Porque esse negócio de fazer planos e depois pedir para Deus abençoar o seu plano, não funciona. É a mesma coisa daqueles sujeitos lá: Senhor, Senhor! E eles pulavam, eles queriam chamar a atenção porque eles estavam ficando por último. Um monte de gente entrando no reino dos céus e os caras ficando para trás. Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós realizamos milagres, expulsamos demônios. E aí Cristo, que não precisa gritar, diz: filhos, eu lamento, vocês não foram pessoas libertas, vocês foram dominados. Vocês não foram a própria profecia, vocês não eram a profecia viva, vocês não encarnavam a palavra, vocês não se deixavam usar pela palavra, vocês não viviam a palavra, embora pregassem a palavra. E vocês não eram nem um milagre. Vocês fizeram tudo isso em meu nome, sua agenda estava lá, em meu nome, mas eu não participei da vida de vocês. Vocês não se moldaram a mim, não me deixaram modelar vocês. Fiquem aí de canto, até a gente ver o povo todo entrar, porque aqui vocês não entram, eu lamento. Então, amados, não dá para fazer o que agrada a Deus, e aqui Jesus Cristo quer entrar nessa aldeia. É do agrado de Deus que Jesus entre nessa aldeia. Mas não dá para mostrar Jesus, de trazer uma pousada para Jesus, se a gente chega já pisando, já dando no peito das pessoas, já falando: olha, se não se converter vai para o inferno. O diabo é teu pai, sabia, rapaz? Seu mentiroso, ladrão, sem vergonha. Não dá para a gente cativar as pessoas com esse linguajar, com essa atitude. Que espírito é esse? E aqui Cristo dizendo: vocês são doidos, deixa. E se dessas pessoas, a maioria delas vai se converter? Hoje talvez não, mas se elas se converterem, pode se converter? Lógico que pode. E os caras querendo matar. Quer um churrasco, Senhor, a gente manda fazer o churrasco, a gente acaba com tudo, para mostrar que é poderoso, para mostrar que está no lugar certo, que é o ministério certo, para mostrar que é isso aí mesmo, é nós nas fritas. Irmãos, esse espírito não dá para quem se diz cristão. Esse espírito, sabe, de coisa carnal, não vai, não desce. Então, amados, não dá para fazer o que agrada a Deus. Primeiro, a gente nem descobre o que agrada a Deus. E, aliás, o que agrada a Deus que deva ser realizado? Tem sido essa a sua busca? Deus, o Senhor quer que seja realizado o quê? Você vai descobrir um grande grilinho no céu. Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Aí o grilho vai cantar, né? Deus não te pede para fazer nada. Encontre na Bíblia algumas coisas. Você vai encontrar coisas muito específicas sobre pessoas específicas. Mas o que Deus quer é que Ele se agigante dentro de nós. Para quê? Para que o Espírito dele nos domine. Tudo que Ele quer é que a gente seja Cristo, representante de Cristo. Viver uma vida em Cristo onde a gente mora, com os familiares, com aqueles que podem tocar no nosso carro, e aí
a baiana rodar. Amados, não dá para fazer o que agrada a Deus se nós somos destemperados, se nós não temos paciência. Não dá para fazer o que agrada a Deus se a gente não tem paz de espírito, se nós somos tangidos só pelas circunstâncias. Não dá para fazer o que agrada a Deus sem fazer modificações. Olha isso aqui. Capítulo 9, versículo 37 a 43. No próprio Lucas, capítulo 9, verso 37 até o verso 40. Leia para nós, capítulo 9, verso 37 ao 40. Veja só que coisa. O homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem um espírito domina. E de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona, e está destruindo. Rogai aos teus discípulos para que os expulsem, mas eles não conseguiram. Então Jesus até reclama: que povo incrédulo. E depois, indo em casa, Jesus manda embora o Espírito e diz uma coisa que ele não fala com frequência. Aliás, eu acho que é a primeira e última vez que ele falou: sai desse menino e não voltes mais. Selou o coração do rapaz. Ele nunca mais foi possuído por demônio nenhum, ainda que não se convertesse. Demônio nenhum pisaria mais no coração dele. Então, amados, vejam aqui, Jesus estava no Monte da Transfiguração naquela tarde, enquanto que na aldeia, no pé do Monte Tabor, existia uma celeuma entre os discípulos de Cristo e os fariseus, ou os escribas, na verdade. Porque um pai trouxe o seu filho, que tinha um mal terrível, ele era endemoniado, trouxe para os discípulos e eles não puderam expelir o demônio. É isso que é de lascar, né, irmãos? Vem cá, você é crente mesmo? Se é uma coisa que eu já vi acontecer dentro da minha antiga igreja. Um bêbado entrou porta dentro, era conhecido, um bêbado conhecido não. Entrou assim, cambaleante, né? Ô pastor, já deu o ar da graça, né? Falando alto, né? Aí o cara se esparramou no banco. Ele sentou no banco e ia lá e ia cá. E os irmãos do lado só olhando, cara, lá e cá. Lá e caiu, foi amolecendo, de repente ele deu um brado e caiu e se enroscou naqueles bancos antigos de madeira, né? Aí os crentes que já estavam longe, ficaram nas paredes assim: oh Jesus, oh Jesus! Aí você podia perceber, né? Alguns que ainda estavam com aquele ranço católico, fazendo assim, o pessoal fazendo assim. Sabe, aí aquele escândalo, e o bêbado lá estribuchando, que ele não conseguia tirar o braço. E vai lá, pastor, dá um jeito, né? E olha, não houvesse um cristão ali que chegasse perto naquele alvoroço todo para dizer: o senhor está bem? Não, era diabo, era demônio, o cara era totalmente tomado de algo. A gente conhecia. Mas gente, já imaginou cair alguém aqui nessa paz, nessa quietude? Que coisa! Sabe, um dia também, lá em Cafarnaum, chega Jesus Cristo, sinagoga de Cafarnaum, a principal ali da região, começa a falar, começa a pregar, e imediatamente um sujeito se manifesta. Por que será que as hostes malignas não se revelam quando chega um crente? Qual é o espírito que está no crente? Qual é o espírito de quem nós somos? Porque aqui esses homens, né, esses 12 rapazes, aqui aliás, não 12, 9, não puderam expelir aquele bicho. E aí quando chega Jesus Cristo, aí começa um diálogo, Marcos retrata isso, né? Há quanto tempo isso acontece? Desde criança, ora joga no fogo, depois na água, é um tormento. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Porque os seus discípulos não puderam. Irmãos, as pessoas do mundo querem saber qual é o espírito que tange a nossa vida. E aí Jesus disse: oh, que pessoal incrédulo, meu Pai do céu. E então expeliu o demônio e o demônio foi-se embora. E aí em casa: mestre, por que a gente não pôde expelir aquele demônio? Porque essa casta, esse tipo
esse tipo de demônio só sai com consagração, uma consagração maior. Mas no fundo, quem sabe ele dizia, estes bichos são de patente mais alta. Vocês, soldadinhos de chumbo, não poderiam mesmo. Então, amados, se não houver dentro dos filhos de Deus mudanças, ajustes, nós não poderemos enfrentar batalhas maiores. Se não houver em nossa prática diária a dominação do Espírito de Deus, cuja lista começa pelo amor, nós não conseguiremos falar de Cristo. Vai ser difícil, vamos nos esquivar. O Rock, o Valderrama pode fazer um monte de campanhas aqui, começando no sábado de manhã, vamos evangelizar na feira mais próxima, no mercado, seja lá onde for. Nós não vamos comparecer, porque não é nossa praia. Esse negócio de falar de Cristo, amar pessoa, gente que eu nunca vi, passar um apuro na rua, não é comigo, bater de casa em casa. Sabe, amados, é óbvio, ninguém mais faz isso, infelizmente. Outra coisa importante também nesse texto é lembrar nesse tópico, é lembrar do jovem rico. O que Cristo falou para ele? Ele primeiro vem com uma pergunta. A pergunta era, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Isso era a pergunta mais corriqueira. Qual é a tua cartilha? E aí Cristo lembra, você sabe os mandamentos. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde os meus 13 anos, quando eu fiz a minha iniciação judaica. Então tá bom, uma coisa te falta. Já que você não se deixou afetar pelos mandamentos, já que eles não tocaram na tua alma para te ligar com Deus, então vai para casa, se despoja de tudo quanto você tem, faz um rol de bens, vai para a praça ou para a porta da cidade onde tem os banqueiros, vende para os interessados, o dinheiro apurado vai lá na praça e distribui para aqueles que você faz questão de se esquivar. Distribui para as pessoas que você se desvia delas. E aí o sujeito que era dono de muitas riquezas não quis fazer esse ajuste. Não quis fazer esse ajuste. Foi para casa tristonho. Amados, não dá para fazer o que agrada a Deus sem fazer ajustes na nossa vida. Não podemos. Nós precisamos definir a que espírito vamos atender, a que espírito vamos nos entregar. Porque só tem dois espíritos. Ou é o Espírito de Deus que rege a lista que começa pelo amor, ou é o espírito mundano que rege a lista com tantas coisas que rapidamente a gente se identifica. Segunda coisa nesse texto.